Glória a Jesus. Vamos aplaudir com mais força, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus. Fala de Páscoa, de ressurreição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em algumas regiões, do Brasil, hoje, o pessoal, eles não ficam tão presos na sexta-feira, mas ao domingo da Páscoa, da ressurreição, reúne toda a família para a comunhão na mesa. Nós não temos aqui esse hábito, mas em outras regiões as pessoas, no domingo, eu só lembrei hoje da Páscoa, da passagem, e lembrei do domingo da ressurreição de Cristo. E fiquei muito grato ao Senhor por ver que Davi, com 5 anos, aqui no grupo Estrela da Manhã, foi instruído sobre a Páscoa no culto infantil que teve aqui na igreja, e também na ceia foi falado sobre a Páscoa. E eu lembrei que lá em Deuteronômio a palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, e nós devemos imputar isso neles, e que nós devemos colocar em todos os lugares aparentes onde se possam ficar guardado aquilo, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes, e é verdade, você vê que tem uma propaganda muito antiga, pastor Marcos, que diz assim: compre batom, compre batom, compre batom, repetidas vezes, para imputar na mente do ser humano, para ele não esquecer esse nome. Mas o Senhor está dizendo que é o nome que não deve ser esquecido, é o nome do Senhor Jesus. E Deuteronômio fala isso, que nós devemos imputar aos nossos filhos, então desde a infância. Então ele diz assim: coloque em todos os lugares aparentes. Quando você lê essa palavra, eu não lembro agora de que parte, capítulo é Deuteronômio, que fala isso, impute bem isso. Então ele está dizendo, se você puder botar a palavra de Deus, a gente gosta de botar imãs de geladeira, coloca a palavra de Deus, em vez de colocar lá só fruta para enfeitar a geladeira, coloca aqueles que têm dizeres bíblicos. Se você vai botar lá um quadro na estante, tem aqueles com palavras bíblicas. Então, o que nós pudermos colocar para que as pessoas olhem, lá em Abacuque diz, coloca lá, Senhor, a palavra, que até que passasse correndo, ia ler, digamos que fosse aquele outdoor bem grande, porque mesmo passando rápido seria impossível não ler as palavras que estavam escritas. E a gente, como igreja, tem essa missão realmente de, no dia de hoje, o maior número de pessoas que nós pudermos imputar a verdade de Deus, a verdade de Jesus, e trazer o esclarecimento sobre o que já foi dito, a verdadeira Páscoa, Jesus é a Páscoa, e levar para os nossos filhos, porque nas escolas eles também irão falar para os seus amigos. Eu observo hoje, estou falando assim, que cada pessoa aqui dentro da sua família tem uma referência e tem um testemunho que também pode estar passando, mas eu observei agora que Davi, ele tem um hábito, eu levei ele na emergência, ele estava na mesinha das crianças, ali com outras crianças, e de repente, desenhando, e ele olhou para o menino e perguntou: você é de Deus? Porque eu sou de Deus. Aí o menino disse para ele: não, eu também sou de Deus. O menino pequeno, e o menino olhou para mim e disse: tia, minha mãe, ela é missionária de Deus. Eu dei risada, porque eu não estava falando nada com ele estava conversando com o Davi, mas quando ele veio me dar a satisfação de que a mãe dele, então ele comparou a idade da mãe dele com a minha idade, eu já não era mais com o Davi, porque falar da mãe dele para ele tinha que ser uma pessoa que tivesse uma referência, e isso me alegrou o coração. O choque não foi diferente, ele foi lá fazer uma coisa de cultura, e na hora que o coleguinha que estava com ele saiu, ele chegou lá para descer da escada rolante, ele saiu correndo, eu fui atrás, o menino está indo para onde? Ele foi perguntar ao menino: você é de Deus? Aí o menino ficou sorrindo para ele, assombrado, ele disse: não, você é de Deus porque eu sou de Deus. Aí o menino disse: não, eu também sou de Deus, eu não sei se o menino é de Deus, ou se o menino falou isso porque ele falou com tanta autoridade, e o menino acabou dizendo: eu sou de Deus. E a gente fica feliz por ver que isso é fruto, é fruto dos nossos filhos falarem isso porque eles estão, mas que não seja algo dito ali, aleluia, a palavra que Deus me deu tem muito a ver com isso, não seja algo feito aqui. Os meninos da infância, eles gostam de estar porque nós trazemos, mas a gente sempre diz que Deus, ele não tem neto, ele não tem sobrinho, ele tem filho, para que nossos filhos, quando cresçam, eles ainda continuem confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e que isso seja profético nessa noite, para nós e para a nossa casa, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Timóteo. Louvado seja Deus, aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no verso de número 14, verso de número 15, e
embora Deus foi me dando outras referências desde amanhã, o Senhor pôs essa palavra no meu coração e foi ali trazendo outros textos que vai fazendo nessa concordância. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Quando o Senhor nos dá uma revelação que Ele vai trazendo todo dentro da Bíblia, segundo Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quem pode se colocar de pé comigo? Louvado seja Deus por a gente fazer a leitura aqui dessa palavra em nome de Jesus, que diz assim. Achou uma Bíblia, bênção? Quer acompanhar com alguém a leitura? E diz assim, amém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, amados, em nome de Jesus, né? Aqui a gente sabe que é uma exortação do apóstolo Paulo para Timóteo, o jovem Timóteo, que estava ali e estava sendo instruído, aleluia, agora pelo apóstolo Paulo, aonde, aleluia, Timóteo, ele estaria cuidando de pessoas. Eu não quero dizer aqui nessa noite que Timóteo estaria apenas cuidando de templo, não, mas sim de vidas de pessoas. Ele estava com uma responsabilidade, agora que foi lhe dada, de dar prosseguimento à obra do Senhor, alimentando vidas, almas, tirando do coração das pessoas os rudimentos do mundo, plantando o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, a qual eu creio que essa responsabilidade é uma das mais difíceis, aleluia, que possa existir, porque, pastora, ninguém poderá exercer um ministério desse sem primeiro ter um caráter, aleluia, tratado. Ele precisa ser um conhecedor da Escritura, mas ele precisa muito viver a Escritura do Senhor, e ele precisa ser tratado e moldado no seu caráter. Por quê? Porque todas as pessoas que serão cuidadas por aqueles que foram lhe dado essa responsabilidade virão com dificuldades, virão com debilidades, e virão também precisando de ser tratados nos seus caráteres. E aquele que cuida, ele, muitas vezes ele é tratado no seu caráter com aqueles que precisam ter os seus caráteres também tratados. Então não é fácil, é preciso ter algo chamado estrutura para suportar. E nem sempre o Senhor vai esperar que estejamos totalmente dizendo ao Senhor, oh, aleluia, eu estou aqui, eu estou pronto, pode me mandar, envia-me a mim, aleluia. Porque o próprio Isaías, no seu chamamento, quando o Senhor chama, ele não diz ao Senhor, aqui estou pronto, e venha, não, ele disse, é de mim que vou aparecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todavia os meus olhos viram o Senhor. Então ele estava reconhecendo que não tinha para onde fugir da vontade de Deus, mas ele reconheceu as suas dificuldades e a dificuldade daqueles que ele andaria e de que ele cumpriria o seu ministério, aleluia, profético. E realmente não foi fácil, não vai ser fácil para ninguém, mas quando há um chamamento de Deus, o Senhor me chamou para pastorear assim, mas o Senhor nos chamará para outras coisas também, porque viver no Evangelho é saber que já há um chamamento. O primeiro chamamento é você se tornar um bom soldado de Cristo, é você permanecer firme naquilo que o Senhor falou. Isso também é um chamado para a nossa vida. Jesus nos chamou, nos elegeu, a Bíblia diz isso. Ele nos chamou, nos elegeu, nos separou para irmos e frutificarmos, aleluia, para o reino do Senhor. E Deus ainda diz na sua palavra que os nossos frutos, eles precisam permanecer. E aqui quando Paulo chama Timóteo, uma das suas exortações, porque exortação é algo fundamental para
Talvez eu esteja fazendo a comparação entre quem está exortando e a mim que estou sendo exortada. E aí eu penso, mas por que eu irei ser exortado por alguém a qual eu sinto em mim uma superioridade, quando a palavra diz que nós sim devemos considerar os outros superiores a nós? E nós muitas vezes perdemos de crescer, perdemos a lavachandarai, de nos desenvolvermos mais e de crescermos. Por quê? Porque nós rejeitamos algo que é fundamental para a igreja de Jesus: a exortação, que nada mais é do que um despertamento. E quando Paulo ele faz uma exortação a Timóteo, o Senhor falou muito no meu coração, porque ele faz menção de Paulo, de Timóteo, quando ele diz assim, que desde a tua meninice, tu sabes as sagradas escrituras, porque elas te podem fazer sábio para a salvação. Irmão, por que Paulo diz a Timóteo assim, você desde a tua meninice, tu conhece as sagradas escrituras? Eu vou te dizer por quê. 1 Timóteo 1, versículo 5, ele disse assim para ele, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que ele também habita em ti. Irmãos, é isso que o Senhor falou no meu coração, sobre a meninice, ou posso dizer infância. O que é que foi colocado ali em Timóteo? O que é que Timóteo absorveu na sua infância? As sagradas escrituras ministradas por quem? Por sua avó Loide, por sua mãe Eunice. E o Senhor falou muito ao meu coração, irmãos, sobre a infância. Não só a infância física, mas a infância espiritual, a qual não se pode ser de maneira nenhuma desprezada. A infância espiritual vem quando nós damos o primeiro passo a Cristo, e agora precisamos crescer nele, precisamos com certeza ser instruídos e exortados na palavra de Deus, para que ainda na minha infância seja eu como Timóteo, não é? Bem ministrado pelas sagradas escrituras, para quando chegar ao tempo da fase adulta, eu estar muito bem consolidada na fé, não consolidada no homem, não consolidada no meu irmão, nem consolidada no meu pastor, nem consolidada no meu esposo, nem filho, mas consolidada na fé que há em Cristo Jesus. E o que o Senhor falou comigo? Eis que às vezes é algo que já vem como vício, porque na infância espiritual faltou uma verdadeira ministração que nos levasse ao fortalecimento e ao conhecimento de Deus. E depois, quando chega pastor Marcos na fase de homem, muitos não querem deixar a meninice, não querem abrir mão de ainda serem meninos, aleluia, na fé observem que uma mãe, ela cuida do seu filho ou pai, e quando o menino ainda é uma criança, nós a alimentamos na convicção, a certeza de que ela irá se fortalecer, de que ela precisa do alimento, não para ela continuar sendo uma criança, mas ela vai chegar à fase adulta, e nós não queremos que ela chegue à fase adulta debilitada, fraca, sem força para caminhar, sem força para andar e sem força para prosseguir. E muitos não têm prosseguido na fé, não têm caminhado. Quando o pastor Marcos trouxe a palavra de reflexão, o que entrou no meu coração quando ele falou aqui do turno do sacerdote, que ele estava lá e que muitas vezes nós não estamos. Deus falou muito no meu coração sobre o boicote espiritual, aqueles que, olhando toda a situação, fecha e guarda aquilo que o Senhor deu, o seu talento, o seu dom, muitas vezes até mesmo a sua responsabilidade, mas eu estou insatisfeito, então eu vou boicotar a quem? A obra do Todo-Poderoso. Eu vou boicotar a obra de Deus. E quando o Senhor trouxe a palavra aqui, e o Senhor disse, olha, independente que a mulher
Não é depois que se cresce, mas é na infância que nós precisamos ter este cuidado. Na infância precisa-se do alimento verdadeiro, precisa-se da palavra da verdade. É bem verdade que uma criança, na sua infância, você não pode dar ele todo tipo de alimento porque ele não suporta, mas gradativamente você vai aumentando, você começa com leite, mas com o tempo você passa para uma coisa mais sólida, é verdade ou não é? Porque você percebe que a criança não vai poder ficar no leite a vida toda porque ela vai enfraquecer. Imagina um menino de 18 anos sendo alimentado com leite, ele não vai ter força para andar, para caminhar, para crescer, para trabalhar, para conquistar e principalmente para ser independente. Ele não vai ter estrutura, e é isso que o Senhor diz. Muitas vezes nós oramos, jejuamos, fazendo propósito, fazemos campanha, nós lançamos sobre o Senhor, mas o que nós verdadeiramente estamos precisando muitas vezes é aumentar o teor do alimento. Estamos precisando sair do leite para uma coisa mais sólida, precisamos aceitar, querendo ou não, para que nós verdadeiramente possamos ver os frutos sendo produzidos. Vemos os frutos serem produzidos verdadeiramente. Quando nós boicotamos uma obra que não vem do homem, vem de nós, vem de Deus. Quando, pastora, mas a senhora sabe como eu estou, eu estou insatisfeito, aborrecido. Mas o que é que Jesus nos fez? Muitas vezes não é fácil. Nós saímos da nossa casa, não é verdade? Para vir à casa do Senhor, não é fácil deixarmos as nossas coisas para ir cuidar das coisas do Senhor. Deus não chamou ninguém que estava desocupado, Ele chamou todos que estavam fazendo alguma coisa. Se a gente vai na Bíblia e vê, Eliseu estava lá aparelhando os bois do seu pai, e Levi joga sobre ele a capa, ele entendeu, eu preciso agora ir. Então o Senhor não chamou ninguém que não tinha nada para fazer. Deus, Ele não quer ser, aleluia, aquele que depois que eu vejo que eu já fiz tudo, eu agora vou cuidar de alguma coisa do Senhor. Deus, Ele é primazia, Deus é primórdio, Deus é primícia. Louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Mas se nós não tivermos isso guardado desde a nossa infância, depois de adulto fica difícil. Quando eu estava fazendo uma aula de direção, eu percebi uma coisa que era muito dito, que os instrutores, que são aqueles que estão ali guiando, né? Quem já fez aqui sabe, ele prefere ensinar quem não sabe, não é assim? Quem não sabe fazer nada, porque muita gente, o instrutor falou assim para mim, olha, muita gente perde na aula, no exame, porque pessoas que dirigem, porque elas têm alguns vícios na direção, que não impede o carro de andar, não impede o carro de ir. Mas quando chega na lei do trânsito, ela não pode dirigir assim, ela tem que dirigir assim. Na lei do trânsito tem algumas coisas que não podem ser daquela maneira, embora da forma que a pessoa faz, o carro anda, o carro sobe, não é? Dá tudo certo, dirige até com velocidade, muito bem. Mas quando chega na prova, pau, reprovado. Por quê? Porque não tinha o segmento das leis. Mas aquele que nada sabe, aleluia, que coisa, aquele que reconhece que nada sabe, que precisa que alguém instrua, o meu instrutor vai me ensinar, ele fica atento ao que o instrutor vai dizer e ele faz daquela forma que o instrutor diz. O que a pessoa está querendo dizer, pastora, com isso? É que não importa o quanto eu já tenha 20, 30, 50 anos na fé, não importa o quanto eu já acho que eu sei, que eu faço, sempre é tempo de aprender com o instrutor Jesus sobre a nossa vida. Nós precisamos ser crentes e não sempre vazio de nós mesmos. Nós precisamos entender, irmão, quanto mais eu reconheço que eu não posso, mais o Senhor poderá derramar excelência do seu poder. Mas Ele nos capacitará para todas as coisas, que Ele tem propósito, aleluia, com as nossas vidas. Lá em Coríntios 13, quando Paulo fala do dom do amor, ele diz assim: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas depois que eu fui ser homem, eu deixei as coisas de menino. E às vezes Deus está trabalhando, está apertando, está estreitando, para a gente deixar as coisas de menino e começar a ser homem, começar a ser adulto na fé. E deixar as meninices de lado. Que meninice é essa? Será que meninice é rir? É começar? Não, tem muita coisa em nós que é meninice. Que a gente briga por qualquer coisa. É para criança, qualquer coisa ela se aborrece, não é assim, não, qualquer coisa ela fica de bico, qualquer coisa ela não fala. A criança, embora depois ela venha e rir,
inclusive há um tempo, há um propósito debaixo do céu para cada coisa, mas não dá para ficar a vida inteira agindo como menino, porque ninguém vai confiar coisas grandes a menino. Quem vai confiar aqui uma coisa? Quem vai pegar um carro, colocar aqui na mão de uma criança e dizer, por mais que a criança saiba, e fala, não. Outro dia eu estava vendo a reportagem que o menino que pegou o carro, saiu dirigindo, foi um desespero. E não sei como o menino dirigiu, o carro saiu do lugar. Mas o desespero foi grande, porque todo mundo sabia que a qualquer momento aquele carro ia bater. Porque quem estava no volante, quem estava na direção, o menino. E com Deus é diferente? Não. Não é diferente, não era como eu queria. Mas precisa ser. Não era deste jeito, mas tem que ser desta maneira. E o Senhor não está falando, amado, somente de obra. Não, jamais nós estaremos aqui para falar somente de obra. Deus está falando de toda a vida espiritual daqueles que são de Cristo. Não adianta somente nós lermos a palavra, orar e jejuar e ficar derretendo um pão na água, fazer aquela campanha do profeta e tal, se a mente não for renovada. Se não houver uma renovação de mente, se nós não estivermos verdadeiramente entendendo que é necessário, se não começarmos a entender que Deus vai nos chamar para algo mais forte, Ele vai nos chamar, louvado seja Deus, para andar lá na fornalha de fogo, Ele vai nos chamar para dizer, vamos jogar você na cova dos leões, você não precisa estar lá adorando e exaltando a Deus, e quando sair, continuar glorificando e exaltando ao Senhor, não está tributando nada a ninguém, mas fazendo aquilo que é guiado, é dado pelo Espírito Santo. Que negócio é esse que eu só faço se alguém me respeitar? Eu só ando certinho se alguém mandar e eu estou servindo a homem ou a Deus? Por que eu não sei? Nesse também Deus falou muito, pastor, quando o Senhor trouxe essa palavra foi revelada. Deus disse, boicote, porque muitos boicotam, filho, as minhas coisas, as minhas ordenanças, porque estão insatisfeitos. E começa a boicotar, como se estivesse boicotando algo para o homem, irmãos, e não para o Senhor. Mas quando nós deixamos de ser menino na fé, quando nós deixamos as coisas de menino, quando somos ministrados nesse período, a gente vai crescer meninos fortes, né? Então Paulo estava ali fazendo menção de como Timóteo, desde cedo, ele foi despertado, aleluia, guardar as escrituras, guardar as coisas de Deus. E quando eu faço isso, o maior beneficiado sou eu. Pode ter certeza, o maior beneficiado somos nós, quando nós conseguimos guardar as coisas de Deus no nosso coração e nos manter contaminados com as coisas do mundo. A verdadeira religião é essa, está escrito em Tiago, a verdadeira religião, cuidar dos órfãos, das viúvas, se mantém incontaminado do mundo. Mas muitas vezes o Senhor está nos chamando, nos despertando, e nós estamos olhando para o lado, nós estamos olhando para a ação de alguém, nós estamos olhando para as pessoas que estão indo, às vezes até na contramão da vontade de Deus, mas e daí? O meu chamado não veio do homem, o meu chamado veio do Senhor. O Senhor nos convidou. Obadias, até quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor. Ele não pode fazer muito, mas ele fez o que ele pôde. Ele não abriu mão de fazer o que ele poderia fazer. A Bíblia diz que ele foi lá na cova, alimentou alguns profetas com pão, com água, se preocupou. Ele pôde fazer por todo mundo, não pôde, mas ele sentiu, não, eu tenho condição, mesmo sendo perseguido, de preservar alguns profetas. Então, poderia ter mil, mas Obadias sentiu a responsabilidade sobre eles. Se eu posso preservar alguns profetas, por que eu vou deixar eles morrerem? Ele poderia dizer, mas não foi Acabe, Jezabel, então que morra todo mundo, porque recairá sobre eles. Mas é que Deus, quando está dentro de nós, dentro da nossa alma, entranha na nossa alma, sente a presença. Ainda que as pessoas dizem, o que você está fazendo não vai adiantar, você está na contramão, está dando um ponta de faca, enfim, muitas coisas que as pessoas vão dizer para você. Mas quando você guarda aquilo que vem do Senhor na sua vida, você toma aquilo com responsabilidade.
vou te usar. E sabe quem é que vem de ver galardão? De Deus. Porque o nosso galardão, ele vem do Senhor. Mas o galardão, quando nós fazemos as coisas do Senhor por amor ao Senhor, mas só faz isso que a gente gosta de coisas de menino, esse galardão não é só uma coisa material. Não, o nosso galardão, as bênçãos. Quantas vezes nós estamos pedindo para o Senhor entrar no nosso lar, pedindo a Deus para entrar em algo que nós sabemos que para nós é impossível, mas quando nós destravamos as coisas de Deus em nós e olhamos para o Senhor, Deus começa a destravar. E Ele começa a operar e fazer maravilhas. Sabe por quê? Porque Ele sempre vai ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você fizer o que Deus quer, se você agradar a Deus, não importa com quem vier contra você, não importa quem queira te julgar, quem queira te matar, quem queira te perseguir, quem queira te invejar, quem queira te desejar o mal. Se você estiver agradando a Deus, a sua recompensa e o seu galardão vem dele. E Ele é fiel para cumprir. Então que nessa noite a gente venha guardar isso do Senhor. Para encerrar Hebreus 5, eu vou achar aqui rapidinho, para a gente ler aqui rápido. Em Hebreus 5, que eu achei isso interessante. Hebreus 5, 12, 13 e 14, fala assim: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Que coisa tremenda, que coisa poderosa, né? Quem está exercitado, quem tem os seus sentidos exercitados, ele vai poder discernir o bem e o mal. Mas ele vai tomar o quê? Um mantimento sólido. Como a gente disse, não é para todos, só vai tomar um mantimento forte que já está se fortalecendo, que está crescendo. É que o Senhor vai aumentar esse mantimento, ele vai tirar do mantimento de leite e vai botar de algo mais forte. E o benefício será nosso, primeiro porque nós poderemos ser muito mais instrumentos pelo Senhor. Porque o Senhor não vai confiar coisas maiores se nós estivermos o tempo todo sem condições de ouvir alguma coisa, de passar. Eu fui na rua, a mulher me xingou porque eu estava andando, acho que ela não gostou que eu estava achando que estava andando normal, agora virava tão grande, a rua sendo tão grande. Mas eu sei que é difícil, essa coisa, nós vivemos um tempo de correria, né? Mas eu ouvi bem, ela e deu um nome bem feio. Aí eu olhei para ela, eu não falei que muitas pessoas dizem Deus te abençoe, me desculpa, irmãos. Mas às vezes a pessoa fala algo que diz Deus te abençoe. Não, porque a gente não acha que Deus ia abençoar ela. Não porque nós sejamos melhor do que ninguém, nós somos a menina dos homens de Deus. E se alguém está diferindo por algo que você não fez, por que eu vou dizer Deus te abençoe? Embora o Senhor vai abençoar irmão todos, mas eu também não amaldiçoei. De forma nenhuma, nós não podemos amaldiçoar, não é isso que Deus manda. Eu apenas repreendi no santo nome de Jesus aquela palavra que ela tentou liberar sobre a minha vida, porque eu tenho certeza que foi anulada pelo poder de Deus. Entende? Mas é isso. Mas eu já vi pessoas que em outra situação ia estar de cá desejando, não, mas você vai ver, Deus vai fazer isso, Deus vai te matar, Deus vai ser aquilo. Porque na verdade, aquele momento você se sente tão injustiçado pelo que a pessoa fez, a gente tem que dizer a verdade. Que a vontade é Deus, entre com justiça, faça isso e aquilo, embora por amor a Sião e a Jacó, o Senhor pode entrar assim com justiça e pode fazer o que ele quiser, se ama. Mas não é isso, a pessoa que está mais alimentada pelo Senhor e pela palavra, ela entende que não precisa dizer essas coisas, não precisa ela se portar desta maneira. Quem está entendendo? Eu sei que é uma palavra que pode parecer uma palavra que não tem nada a ver com o dia de hoje, não tem nada a ver com esse momento, mas a verdade é que o Senhor, que prescruta todas as coisas, Ele deseja que a igreja dele amadureça. Ele deseja que nós estejamos preparados, porque, irmãos, muitas vezes nós desejamos, mas as dificuldades, as barreiras virão. Você pensa que você vai louvar no grupo e depois não vai ouvir nada para te parar? Você pensa que você vai fazer uma obra e libertar alguém e depois não vai vir uma coisa, uma luta para querer calar a tua boca e
Mas se você não tiver escudado pelo Senhor, não suporta. É por isso que muitos têm aquela alegria, e depois para. Está muito bem quando tudo está favorecendo, mas quando deixa Marco de favorecer, nós simplesmente nos fechamos e nos calamos e boicotamos os 2 talentos que o Senhor nos deu como meninos birrentos. Porque o menino é a criança assim, ela é birrenta. Quando você faz alguma coisa, não é, ela se incha toda e começa a dizer um monte de coisa, e fica de cara feia, e dobra assim as mãos, e faz aquela cara. É assim que muitas vezes a igreja do Senhor, ela se comporta com atitude de menino. Ela louvava e agora ela não louva mais, assim, o que agora eu não faço, e agora eu não saio mais, nem no meu trabalho eu não prego. Eu falava todo dia, mas agora eu não vou falar mais. Eu levava para minha família, orava pelos meus, mas a luta está grande, não oro mais. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, eu estou trabalhando para tirar coisas de menino do coração da minha igreja. Vocês têm estrutura para suportar. Não é fácil, mas é necessário. Quem entende? Se Deus tem propósito na tua vida e você entende isso, hoje você e eu, nós ficaremos na posição que Cristo nos colocou, confiando que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele nos prometeu. Quem pode glorificar Jesus nessa noite? Exalte a Ele. Porque nessa noite essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Que a gente permaneça naquilo que o Senhor nos chamou. Com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todos os problemas, com todos os intempéries que vêm. Mas hoje, as ações de menino não poderão, porque o menino não suporta nada. O menino não tem como aguentar coisa alguma. Só esses que já estão fortalecidos, já são adultos, que sabem das suas responsabilidades, que sabem dos seus compromissos com Deus, esses permanecerão. Nunca tente atingir alguém com as nossas ações. Nunca boicote nada de Deus, achando que se aquilo cair é para mostrar que era para ser assim desta maneira. Não. Isso é coisa de menino birrento. Quem sabe que tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem sabe que foi que derramou sangue no Calvário por ti. Quem sabe da fidelidade do Deus que serve e que reconhece o poderio soberano dele sobre a sua vida. Que está chorando e gemendo e sentindo as dores de parto por tudo. Mas quando ele sabe que ele se comprometeu, não vai mais olhar para trás e não é o seu desejo. Com toda a guerra e luta, ele se apresenta diante do Todo-Poderoso. E ele permanece naquilo que o Senhor chamou. Porque se você, irmãos, quiser somente fazer quando tudo for favorável, o Senhor não está falando só de ouro, não está falando de tudo. Nós seremos como um menino. Mas quando nós entendemos que voltamos a abandonar, e que não queremos mais olhar para trás, nós permaneceremos naquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Ele abençoe em nome de Jesus. Porque nós verdadeiramente precisamos disso. Eu queria que nós estivéssemos orando neste final deste culto, pedindo a Deus, em nome de Jesus, por esta renovação. Pedindo a Deus nessa noite, louvado seja Deus, por essa graça, como foi louvado aqui nessa noite, sobre a graça, irmãos, do Senhor Jesus, sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que eu não suporto, hoje eu já quero suportar. Pelo que diz, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Soberano Deus, eterno Pai querido e amado Jesus, diante da palavra, meu Deus, das ministrações que o Senhor fez nessa noite sobre a igreja, sobre as nossas vidas, Senhor, nós tributamos honra, louvor e glória ao Teu nome, Deus, e pedindo, Deus, que nessa noite venhamos crescer, prosseguir, venhamos caminhar, que nós venhamos, em nome de Jesus, nos mostrar diante do Senhor como uma igreja santa, lavada, remida pelo Teu sangue. Oh, meu Senhor, Apocalipse mostra
que das maiores revelações foi na luta, foi no processo e na dor. E a tua palavra revela, Deus, que Isaías, meu Deus, ele teve um grande chamamento, ele viu a tua glória, o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Mas foi um ano onde o rei Uzias tinha morrido, um ano de luto, um ano de perda, um ano de dificuldade, coração entristecido. Foi ali, Deus, aonde ele viveu a maior glória da sua vida. E eu quero orar nessa noite, Deus, que o Senhor nos traga uma estrutura tão profunda que a gente não venha de maneira nenhuma abrir mão e deixar machado cair no fundo do rio, sem trazê-lo de volta. Deus, se algum machado caiu e não foi pego de volta aqui nessa noite, Senhor, eles possam voltar com uma restituição para a igreja. E que cada um, Deus, naquilo que lhe foi confiado, na vocação que lhe foi dada, venha frutificar poderosamente. Eu quero profetizar nessa noite com a igreja. Meu Deus, que aquilo que o Senhor nos deu trará efeito dentro da nossa casa, trará efeito sobre a nossa família, trará efeito no ministério que o Senhor nos confiou. Deus, trará efeito na vida espiritual, na vida financeira. Jesus, Senhor, os bloqueios serão quebrados nessa noite, Deus, porque não queremos para nada, Senhor Deus, nem para chamar a atenção de alguém. Oh, poderoso Deus, porque para chamar a tua é de joelho no chão. Pai, dobrados o joelho na tua presença e a cara do pau, chamaremos a tua atenção com o coração quebrantado. Mas, Senhor, naquilo que o Senhor nos confiou, que nós venhamos ser fiéis, que nós venhamos ter fidelidade para contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque que recebe tudo isso, Deus, e abençoa com grandes galardões e com portas abertas, Senhor, é o Senhor dos exércitos. Então nessa noite, Senhor, nós nos entregamos. Se o coração feriu, se a alma magoou, se entristeceu, se a mente foi, Senhor, contaminada por alguma coisa, que nessa noite seja quebrado na autoridade do nome de Jesus. Quando escreve essa noite, dê glória para o Senhor nessa noite.